Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas arrogantes que acham que podem tudo. Eu, uma mulher de 27 anos, fui desconvidada do memorial do meu avô pela minha prima louca e arrogante, uma mulher de 26 anos, por fazer duas perguntas. Eu sei, parece uma loucura, e é graças a essa minha prima e a toda a confusão em que ela e meus tios estão envolvidos. Também gostaria de deixar claro que este texto será longo. Estou usando o celular, então peço desculpas pelo formato. Um pouco de contexto. Somos uma família mista. Meus avós tinham filhos de casamentos anteriores, meus tios e minha mãe são da família da minha avó, e minhas tias são da família do meu avô. Crescendo, minha prima, vamos chamá-la de Sesc, sempre foi mimada, se sentia no direito de tudo e se irritava facilmente sem motivo. Ela foi a quarta neta, depois de mim e dos meus dois irmãos, que somos adotados, importante para mais tarde. Mas como ela era a primeira neta biológica do meu avô, através de sua filha, foi mimada desde o nascimento. Essa garota teve o mundo entregue a ela pelos meus avós, já que a mãe dela basicamente perseguia homens em vez de ser mãe. Como meus avós davam tudo a ela esperava que todos fizessem o mesmo, e se você não fizesse, ela tentaria te colocar no seu lugar. Se eu de alguma forma tivesse algo que ela queria ou tivesse uma versão melhor do que a dela, ela chorava para meus avós dizendo que não era justo e que ela merecia mais. Quando íamos para a casa deles, eu e meus irmãos tínhamos que compartilhar tudo com ela ou deixar em casa, mas ela não era obrigada a fazer o mesmo. Se disséssemos não a ela, ela fazia o maior escândalo e convencia meus avós de que estávamos sendo maus, e eles nos mandavam embora. Porque Deus não gosta de feiura. Com o passar dos anos, e à medida que a mãe dela e meus tios tiveram mais filhos, ela começou a fazer a mesma coisa com os primos, mas não com os irmãos. Se os primos ou eu decidíssemos que queríamos fazer esportes ou participar de algum clube que nossos pais não pudessem pagar, ela convencia meus avós a pagar somente para ela e seus irmãos. E então eles nos diziam que não tinham dinheiro para pagar por mais ninguém. Eles nem sequer tentavam tornar justo, pagando por uma atividade diferente para um neto diferente a cada ano escolar. Sempre era ela e mais tarde os irmãos dela. Mas assim que ela percebia que pararíamos de implorar para participar, como eu, com a torcida, ela simplesmente parava de fazer essa atividade totalmente. Ela se recusava a ir aos treinos, se recusava a participar de eventos escolares, mas ainda assim tentava se gabar de estar no esporte. Como se ela não tivesse desperdiçado mais de $400 dos nossos avós a cada ano, apenas para nos fazer sentir inveja. Ela fazia isso com todo mundo e com tudo, e ficava muito brava se você dissesse que não se importava ou não estava mais interessado naquela atividade específica. Ela cutucava e provocava só para obter uma reação negativa, porque acho que isso a animava. Meus avós basicamente criaram ela e seus irmãos, mas ela acabou sendo uma chorona que não consegue aceitar uma crítica porque nunca está errada. Com essa atitude, começou a usar drogas e a festejar desde jovem, esperando tudo da vida. Meus avós basicamente justificaram seu comportamento. Embora isso tenha acontecido há décadas, ainda dói. Especialmente agora que eles se foram. Eu sei que talvez eu pareça invejosa ou ressentida, e é porque eu realmente fiquei assim e ainda fico, agora que estou pensando nisso novamente. Eu simplesmente não entendo a justificativa por trás do favoritismo, especialmente quando você tem cerca de 6 outros netos que claramente percebem que você está favorecendo apenas um grupo de netos. Agora tenho 15 primos, alguns nascidos depois da morte dos meus avós, mas eles não nasceram todos ao mesmo tempo. Então, faça isso pelos que realmente apreciaram e lembrarão, ou não faça para nenhum de nós, ok? Terminei de reclamar e desabafar. A razão de eu ter sido desconvidada no Natal de 2022 foi que meu avô faleceu. Minha avó havia falecido anos antes dele. Embora eles tivessem favoritos óbvios, todos ainda os amávamos e eles eram o pilar de nossa família. Eles nos lembravam de manter contato com nossos primos, como a Sesc. Por que estávamos todos praticamente sem contato com ela? Porque ela sempre queria que nos reuníssemos em sua casa. Eles adoravam ter tantos netos e adoravam quando todos vinham vê-los. A Sesc amava nosso avô, mesmo sendo desrespeitosa a maior parte do tempo. Mas enfim, deixando isso de lado, não duvido do amor dela, mas ela é malvada com todo mundo e ainda tinha muitos que sabiam que nosso avô não estava bem, mas se recusaram a ajudá-lo. Em vez disso, aparentemente, quando ele finalmente foi para o hospital, um dos meus tios invadiu a casa dele e roubou as cinzas da minha avó, a escritura da casa, a apólice de seguro de vida e muito mais. Eu digo, aparentemente porque alguns desses tios estão dizendo que foi a Sesc que invadiu a casa, e a Sesc diz que foram eles.
Eles disseram que os tios e tias esperavam que ele morresse, enquanto os netos esperavam por sua recuperação. Eu sou basicamente neutra e disse a eles que precisavam resolver isso. Como eu estava me recuperando de uma cirurgia importante, decidi ignorar o drama deles e me concentrar na recuperação do meu avô de longe. Infelizmente, descobriu-se que ele estava sofrendo de um câncer muito agressivo, que havia progredido para seus pulmões, cérebro e ossos. Por que ele não estava no hospital antes de ficar tão mal? Eu não sei. Disseram-me que ele estava bem, até que de repente não estava mais. A Sesc ficou muito irritada com nossos tios por terem invadido a casa do nosso avô, roubado coisas e culpado a irmã mais nova dela pelo fato de nosso avô ter piorado tanto. Aparentemente, ela estava morando com ele e os tios disseram que ela poderia ter feito mais para entrar em contato com todos e avisar sobre a condição dele. Isso é o mesmo tio que me disse que estava checando meu avô toda semana. Então, eu também não sei por que ele deixou uma menor cuidar de um adulto tão doente. Entendo que esse tio que está culpando a irmã da Sesc é um problema, e entendo por que ela está brava com eles. É uma situação ruim e traumatizante. Ela estava me mandando mensagens sobre o que estava acontecendo, mas eu também disse a ela que não queria me envolver naquele drama, que eu só queria me recuperar e que nosso avô fosse cremado e colocado na mesma urna que nossa avó, como ele queria. Ela entendeu, até que não entendeu mais porque ela tinha xingado meus tios. Eles decidiram ignorar as mensagens dela, deixando-a no vácuo no Facebook. Ela está tentando organizar o memorial do meu avô e recusou a ajuda de todos com os preparativos. Ela não quer que coloquemos fotos de apenas um neto específico. Não nos deixa ligar para o local do funeral para verificar o andamento do serviço. Porque somos os netos da avó e não os filhos do avô de verdade. Eu sei que talvez eu pareça invejosa ou ressentida, e é porque eu realmente fiquei assim e ainda fico, agora que estou pensando nisso novamente. Eu simplesmente não entendo a justificativa por trás do favoritismo, especialmente quando você tem cerca de 6 outros netos que claramente percebem que você está favorecendo apenas um grupo de netos. Agora tenho 15 primos, alguns nascidos depois da morte dos meus avós, mas eles não nasceram todos ao mesmo tempo. Então, faça isso pelos que realmente apreciaram e lembrarão, ou não faça para nenhum de nós, ok? Terminei de reclamar e desabafar. A razão de eu ter sido desconvidada no Natal de 2022 foi que meu avô faleceu. Minha avó havia falecido anos antes dele. Embora eles tivessem favoritos óbvios, todos ainda os amávamos e eles eram o pilar de nossa família. Eles nos lembravam de manter contato com nossos primos, como a Sesc. Por que estávamos todos praticamente sem contato com ela? Porque ela sempre queria que nos reuníssemos em sua casa. Eles adoravam ter tantos netos e adoravam quando todos vinham vê-los. A Sesc amava nosso avô, mesmo sendo desrespeitosa a maior parte do tempo. Mas enfim, deixando isso de lado, não duvido do amor dela, mas ela é malvada com todo mundo e ainda tinha muitos que sabiam que nosso avô não estava bem, mas se recusaram a ajudá-lo. Em vez disso, aparentemente, quando ele finalmente foi para o hospital, um dos meus tios invadiu a casa dele e roubou as cinzas da minha avó, a escritura da casa, a apólice de seguro de vida e muito mais. Eu digo, aparentemente porque alguns desses tios estão dizendo que foi a Sesc que invadiu a casa, e a Sesc diz que foram eles. Eles disseram que os tios e tias esperavam que ele morresse, enquanto os netos esperavam por sua recuperação. Eu sou basicamente neutra e disse a eles que precisavam resolver isso. Como eu estava me recuperando de uma cirurgia importante, decidi ignorar o drama deles e me concentrar na recuperação do meu avô de longe. Infelizmente, descobriu-se que ele estava sofrendo de um câncer muito agressivo, que havia progredido para seus pulmões, cérebro e ossos. Por que ele não estava no hospital antes de ficar tão mal? Eu não sei. Disseram-me que ele estava bem, até que de repente não estava mais. A Sesc ficou muito irritada com nossos tios por terem invadido a casa do nosso avô, roubado coisas e culpado a irmã mais nova dela pelo fato de nosso avô ter piorado tanto. Aparentemente, ela estava morando com ele e os tios disseram que ela poderia ter feito mais para entrar em contato com todos e avisar sobre a condição dele. Isso é o mesmo tio que me disse que estava checando meu avô toda semana. Então, eu também não sei por que ele deixou uma menor cuidar de um adulto tão doente. Entendo que esse tio que está culpando a irmã da Sesc é um problema, e entendo por que ela está brava com eles. É uma situação ruim e traumatizante. Ela estava me mandando mensagens sobre o que estava acontecendo, mas eu também disse a ela que não queria me envolver naquele drama, que eu só queria me recuperar e que nosso avô fosse cremado e colocado na mesma urna que nossa avó, como ele queria. Ela entendeu, até que não entendeu mais porque ela tinha xingado meus tios.
Eles decidiram ignorar as mensagens dela, deixando-a no vácuo no Facebook. Ela está tentando organizar o memorial do meu avô e recusou a ajuda de todos com os preparativos. Ela não quer que coloquemos fotos de apenas um neto específico. Não nos deixa ligar para o local do funeral para verificar o andamento do serviço. Porque somos os netos da avó e não os filhos do avô de verdade. Eu não sabia disso até depois do conflito, porque eu disse a ela para me informar o que era necessário e que eu faria o meu melhor para ajudar. No entanto, quem está pagando por isso é o namorado dela, não ela, mas ela age como se fosse a rainha novamente. Ela me pediu para pedir a um dos nossos tios as fotos do nosso avô para usar no slideshow. Meu avô deu um álbum de fotos ao meu tio com fotos da mãe dele, de nós, os netos, e dele mesmo. Como ele estava ignorando ela e seus irmãos, mas não outros primos, porque nós não estávamos xingando ele, ele me enviou as fotos sem problema e não para ela. Eu as enviei para ela e perguntei se essas estavam ok. Se não estivessem, eu pediria para ele encontrar outras. Ela ficou instantaneamente irritada. Os seguintes são exemplos de nossas mensagens. Ela disse: ele é estranho, ele e o irmão dele não estão autorizados a ir ao memorial, e se tentarem, vou chamar a polícia para retirá-los. Digo isso com total desrespeito. Eu perguntei, achando que algo mais tinha acontecido. Estranho como? O que eles fizeram desta vez? Ela respondeu: por causa de como ele está tratando eu e minha irmã, como estou pagando pelo memorial do meu avô, não tenho que permitir que ninguém que eu não queira esteja presente. Aliás, tecnicamente você é da família dele e não da família do meu avô, então não precisa se sentir excluída por isso. Você também não é bem-vinda, você é adotada, então nem é seu verdadeiro avô. Apenas a família do avô pode vir, e o resto de vocês pode aproveitar suas vidas. Fiquei confusa, querendo saber se algo novo havia acontecido além do que já estava ocorrendo. Então, ela me bloqueou sem explicação. Aparentemente não se pode fazer perguntas que peçam para esclarecer algo. Ela tem 26 anos e ainda tem um temperamento ruim. Estou perplexa por ter sido bloqueada e desconvidada por fazer 2 perguntas simples. Estive tomando remédios para a dor durante todo esse tempo e não queria lidar com os problemas deles também. E claro, ela me arrasta para isso. A única pessoa pela qual sinto é a irmã dela. Se homens adultos sabiam que ele não estava bem, deveriam ter agido em vez de deixar uma criança lidar com isso. Entendo que as pessoas possam estar de luto, mas por que ela sente a necessidade de descontar sua raiva na metade da família da avó? Sempre fomos uma grande família. Como ela está brava com os tios, ela está irritada com todos os filhos dele também por associação. No dia em que meu avô morreu, eu estava ao telefone com ele. Fiz minhas pazes através do telefone da minha prima, porque minha tia desligou o telefone do quarto do hospital e disse aos netos que moram em outro estado para pararem de ligar e fazer suas pazes. Porque ela não iria ligar o telefone. Então, ela bloqueou os filhos do meu tio de se despedirem e agora está dizendo que nenhum deles está autorizado a participar do memorial porque chamaram a atenção para as atitudes dela. Todo mundo lida com o luto de forma diferente, mas isso é simplesmente maldade. Os tios, eu admito, parecem suspeitos pelas coisas que disseram e fizeram, sim, mas isso não significa que ela precisa descontar neles e nos filhos de nossa avó. Desculpe se ficou confuso de ler. Minha mente está confusa, estou machucada, estou irritada. Estou cansada de ela continuar sempre conseguindo o que quer com eles, mesmo depois de morrerem.